Eu fico aqui porque eu tenho que olhar o chat, se tem alguma pergunta, algum comentário, e eu entro pelo celular, eu fico dos dois. Muita Denise. Pois é, várias Denises. Várias Denises. Da outra vez não teve pergunta, eu não vi. Edivaldo, você está acompanhando aí? Eu não vi nenhuma participação. Eu vi a audiência aumentando só, mas não tinha... Todos nos ouvem, Denise. Todos nos ouvem. E já vamos poder dar a saudação inicial. Depois de Estamos aguardando o senador só entrar, né? Perfeitamente. Vamos aguardá-lo um minutinho só. E depois de um fim de semana de fortes emoções, vimos uma tentativa do presidente, do ministro Paulo Guedes de acalmar o ambiente, não? Exatamente. Hoje, logo cedo, o presidente deu uma entrevista, né, junto com o Paulo Guedes, junto com Tereza Cristina, que foi outra que também foi alvo de especulação neste final de semana, a possibilidade de saída, outra que tem uma bancada bastante importante no Congresso. Eu acho que foi a tentativa aí de mostrar que, pelo menos, não teremos uma crise adicional. Creio que sim. A Bolsa respondeu bem, está com quase 4% de alta, recuperando boa parte do que perdemos na sexta. Mas o dólar continua subindo, Denise. O cenário internacional está um pouco melhor hoje também, eu acho que pode ajudar a Bolsa. A Bolsa sempre tem ajuste técnico, né? Ela teve uma queda muito pesada na sexta-feira, quase chegou a fechar, né? Um circuit break, logo depois do anúncio da saída do Sérgio Moro. Agora, o dólar hoje abriu em queda, mas é um momento de instabilidade. O dólar reduz a atratividade para capital externo, tem o problema de toda essa instabilidade política também afugentar o investidor estrangeiro, então acho que é um agravante que nós temos no Brasil e o dólar pode continuar subindo. E, na sua opinião, Denise, agora sou eu entrevistando você, certo? Certo. Na sua opinião, o Selic vai baixar mesmo na próxima? Com certeza, com certeza. Inclusive, o presidente do Banco Central já antecipou isso. Na semana passada, o mercado ficou com certo receio até de uma reunião extraordinária para reduzir os juros, embora eu acho que isso não vá fazer tanta diferença assim, porque o problema agora é o custo do crédito no geral, de financiamento no sistema bancário. É isso que tem que ser melhor trabalhado, mas, de qualquer forma, juros menores têm impacto no custo de dívida pública, custo de rolagem, embora o governo, para captar dinheiro, tenha que pagar mais, né? Sabemos de toda a dificuldade pela instabilidade política, por isso que Sérgio Moro acabou agravando o comportamento do mercado, porque é mais incerteza em relação ao Brasil, né? Que já vai ter uma crise muito séria, né? É esperar que eles consigam apaziguar os ânimos agora em relação a essa situação. Uma nomeação do ministro da Justiça e da Polícia Federal, acho que não vai trazer a tranquilidade que a gente está esperando, pelo menos com essas indicações de agora, né? Possivelmente. Agora, cada ponto percentual de queda na Selic representa 30 bilhões de reais a menos no custo de carregamento da dívida, né? Exatamente, e custo de rolagem da dívida do governo. Isso é importante, né? Com o rombo que ele está tendo, com a expectativa de que a dívida pública possa passar da faixa dos 90% do PIB neste ano, né? Com toda essa ajuda que está sendo dada, e o governo precisa captar recursos. Então, se ele puder contar com juros menores, isso ajuda a projeção de inflação muito baixa, né? Nós temos o petróleo colaborando, o petróleo está caindo mesmo com a recuperação do mercado internacional, que não tem lugar para ele estocar mais, né? E estamos aguardando o senador. Me conta, você vê algum risco no carregamento, na rolagem dessa dívida, no sentido de que possa não haver assim muita tranquilidade para fazer isso acontecer, tem que forçar um pouco a barra? Eu acho que depende da evolução do cenário político e econômico do Brasil. Econômico, todo mundo imagina que vai ser difícil, mas econômico do ponto de vista de um bom gerenciamento. Então, a saída de Paulo Guedes seria vista de uma forma negativa, né? Acho que poderia trazer preocupações e ver se a gente consegue uma acomodação política. O senador já está com a gente? Bom dia, já. Tudo bem? Bom dia, senador. Tudo bem? Bem. Podemos começar já? Sim. Bom dia, senador. Muito bom o senhor estar conosco aqui no... Prazer. Tudo bem? Tudo ótimo. Oi, nós vamos falar então com o senador Eduardo Gomes, é senador pelo MDB Tocantins, líder do governo no Congresso,
E, senador, nós vamos conversar num momento bastante tumultuado aí do país, né? Desde sexta-feira nós já tínhamos marcado aqui a nossa conversa antes da saída de Sérgio Moro, que na sexta-feira produziu muita instabilidade. Antes do senhor entrar na nossa conversa aqui, nós falávamos exatamente de comportamento de mercado financeiro, de toda a pressão que nós tivemos na sexta, hoje diminuiu em relação à Bolsa, mas eu acho que antes de falarmos de algumas questões mais específicas, eu queria a sua avaliação em relação a esse cenário, né? Porque nós temos várias pautas relevantes, inclusive para gerenciamento da crise de pandemia, crise econômica. O governo vai depender de base no Congresso. Como é que o senhor, na liderança, vê a condição de se ter uma base de apoio de fato para levar essa agenda adiante? Bom, primeiro, muito bom dia, Denise. Prazer estar com você aqui, com o Basílio, do Secov São Paulo, a todos que assistem essa live. A base parlamentar continua com uma atuação muito restrita, muito técnica, porque nós estamos num momento em que tudo no Senado e na Câmara é votado. Me ouve bem, Denise? Ouço sim, pode continuar, pode prosseguir. É votado desde o mês passado de maneira virtual, com pauta restrita às emergências do Covid e com todos nós com atuação parlamentar absolutamente restrita por conta da pandemia. E isso faz com que também qualquer repercussão de crise, para ser bem identificada na Câmara e no Senado, precise de um pouco mais de conversa. O ponto positivo é que, no ápice da crise, no momento da demissão do ministro Sérgio Moro, os presidentes da Câmara e do Senado, de maneira muito prudente, e que deve ser elogiado por todos nós, se mantiveram ligados na pauta da Câmara e do Senado e do Congresso Nacional, portanto, não dando estímulo a todas aquelas teorias de impeachment instantâneo, aquela confusão do acompanhamento dos prints da conversa do ex-ministro com o presidente, com a deputada Carla Zambelli, e uma série de outros episódios, porque eu acho que manda a experiência política que a gente entenda os sinais do presidente da República com relação, evidentemente, à substituição do ministro, que é a expectativa, do delegado-geral da Polícia Federal, mas, principalmente, posso lhe ser sincero, que houve uma preocupação muito maior, pelo menos no ambiente do Congresso Nacional, com relação à questão da economia, com relação ao ministro Paulo Guedes e as sinalizações dessa discussão interna do governo sobre retomada de grandes obras, um novo pacote e a questão da linha mestra do processo da economia. Eu acredito que tudo isso vai demandar mais tempo do Congresso Nacional nesse momento, evidentemente que com a prioridade máxima para a questão da saúde, mas eu acho que o assunto que vem logo a seguir é o assunto da economia e de um processo de desenvolvimento, construção civil, emprego, uma série de outras coisas. E, apesar de ser muito dramática a saída do ministro Sérgio Moro, a gente entende que ela, em algum momento, partiu para um campo político que vai reservar a esse episódio embates políticos que são absolutamente inadequados para esse momento. Doutor Basílio. Estamos preocupados. Bom dia a todos novamente. Muito bom estar com vocês. Uma honra, senador, o senhor, como líder do governo, estar compartilhando esse momento conosco. O Secov é o Sindicato da Habitação. Nós representamos, senador, todos os segmentos que compõem o mercado imobiliário. Então, temos conosco os loteadores, os incorporadores, construtores imobiliários, as imobiliárias, os administradores de condomínios, shoppings, hotéis, ou seja, todos que têm alguma coisa a ver com isso. O Secov hoje representa 93 mil empresas e a sua base de atuação é o Estado de São Paulo, embora a gente tenha abrangência nacional, como o senhor pode imaginar. Mas, senador, estamos efetivamente preocupados, o mercado está bastante preocupado. Notamos que os investimentos previstos estão caindo não apenas por parte de
de empresas brasileiras que se dispõem a participar de uma eventual retomada da economia, como também de empresas estrangeiras. Empresas estrangeiras, o investimento estrangeiro está muito preocupado com o que acontece no Brasil, com a imagem que o Brasil tem nos dias de hoje. E tem escolhido outras praças para atuar. Isso, efetivamente, nos preocupa bastante, esse fato. E, além disso, é óbvio, uma crise política entrando conjuntamente com uma crise de saúde de proporções quase que bíblicas, mais uma crise econômica, é uma situação que ninguém gostaria de passar. Nós, para isso, para que a gente possa colaborar com a solução desses problemas, estamos participando ativamente de negociações de projetos de lei que têm estado no Congresso e também com os governos, nas suas 3 instâncias, o executivo, tanto na federal, como estadual, como municipal, para que possamos ter os negócios continuando na medida do possível e o PIB sem sofrer tanto como se pode prever. Denise. Então, eu queria saber dessa preocupação que o senador demonstrou com relação à economia. Se o senhor vê com bons olhos essa possibilidade de termos, paralelamente, um programa de estímulo à atividade e aos investimentos em infraestrutura, o Pró-Brasil, que poderia ser o ponto de ruptura com o ministro Paulo Guedes, ou o senhor acha que deve seguir a linha de Paulo Guedes, que pensa lá na frente em retomar as reformas como tributária, como a reforma administrativa, MP emergencial, não perder o foco do ajuste fiscal, embora o momento atual exija muitos gastos? Bom, o que eu posso dizer é que a gente está com a prioridade absoluta para o programa de socorro aos estados e municípios ligados efetivamente ao combate na área da saúde, a massificação dos testes, a entrega de equipamentos para que algumas cidades brasileiras que já apontam um número muito grande de casos, que essas cidades não sejam surpreendidas com o pico do vírus, né, da incidência do vírus, mas, ao mesmo tempo, eu acho que já tem uma equipe, uma parte dos parlamentares, que desde a semana passada vem trabalhando nos bastidores para que essa disputa da retomada da atividade econômica e do pilar econômico defendido pelo ministro Paulo Guedes, que essas duas alas se conversem bastante para que a gente chegue num acordo, porque, afinal de contas, muita coisa no Brasil que ia ser reformada vai ter que ser refundada. É diferente, são 2 termos absolutamente diferentes. Eu não sei o que a gente vai encontrar para fazer de reforma tributária. Eu acho que uma nova ordem tributária deve nascer no país, porque é impossível fazer qualquer prognóstico que não seja um big refis e uma série de outras coisas que podem não ser suficientes para os empresários e para os geradores de emprego e para as pessoas no país. Então, acho que, nesse momento agora, precisa funcionar no bastidor e na formulação de pauta legislativa um grande entendimento entre o eixo econômico, mas a necessidade imediata, nenhuma outra atividade no país. E é curioso, até pela característica de função, aqui em Brasília, em outros estados, eu estou aqui, me acompanha hoje aqui como assistente aqui da live o deputado federal Carlos Henrique Gaguin, que é muito ligado ao setor aí, né, da habitação, seu amigo. Então, ele trabalha muito na Câmara dos Deputados com esse tema, e ele vinha falando da preocupação dos programas habitacionais do governo, mas também das empresas e do momento em que a gente vive agora. Então, outros programas, Denise, eu acredito que muito mais fortes. Esse programa que tem o aval do Poder Judiciário do Tribunal de Contas da União, o Destrava Brasil, eu acho que deve-se ter um olhar bem forte nessa área, porque pode destravar algumas obras que têm uma série de problemas. Então, tem esse trabalho sendo feito, e colocar recursos para financiar a atividade de construção e dar condições fiscais para que os próprios empresários
captem recursos no mercado e voltem a fazer os seus investimentos. Então, uma coisa não vai sobreviver sem a outra, né? A gente precisa evitar esse confronto da economia com a ala do desenvolvimento, com a ala que pretende retomar a atividade econômica através do plano que foi chamado Pro Brasil, mas que já vem aí com outros nomes aí. O programa de habitação aguardava com expectativa muito grande uma nova linha do governo, a própria capacidade da Caixa Econômica pós-pandemia de financiar, junto com os bancos privados, a atividade de habitações e incorporações. Então, nós vamos ficar atentos para isso, mas eu acho que, nesse momento, a gente mais precisa é de paz para formular. E a gente tem que fazer até aqui um reconhecimento público, porque nessas áreas mais estruturantes, a própria oposição ao presidente Jair Bolsonaro tem colaborado. Vários parlamentares de partidos da oposição têm se mantido abertos aí a conversas e a ajuda e estímulo à atividade econômica. Isso a gente tem que reconhecer de público. Agora, ao mesmo tempo que o senhor fala dessa possibilidade de novo refis, de ajudar as empresas a atravessar esse momento difícil, a gente já viu conversas a respeito de empréstimo compulsório, propostas de tributação de fortunas, de dividendos, e se imagina, se houver foco em alguma retomada de ajuste fiscal, que ela passe pelo aumento de tributos em algumas áreas. Como é que o senhor particularmente pensa nessas possibilidades? Eu acho que criar expectativa de receita em cima de quem não está tendo receita, com toda a dificuldade que eu tenho para interpretar matérias econômicas, eu não vejo nenhum sentido nisso, nesse momento, com esse perfil, né? O que a gente conhece dos construtores do Brasil, dos incorporadores, eles já vinham reclamando de uma carga tributária muito alta, já vinham reclamando de um passivo na atividade com relação à questão trabalhista, por isso um esforço muito grande para manter a medida provisória verde e amarelo. Então, um ambiente que a gente vai encontrar, não sei se nós vamos encontrar condições de cobrar qualquer coisa a mais até que se dê início a uma retomada de verdade. Então, fico muito na questão política, do lado de dentro do Congresso Nacional, eu fico assim entendo bem que vai ser difícil emplacarmos qualquer aumento de carga tributária num ambiente desse. Olha, nós temos uma pergunta aqui, que qual seria a leitura do setor, que o setor produtivo precisa entender ou ser esclarecido sobre a saída do ministro Moro, e o ministro Guedes está na linha para ser trocado também, é uma pergunta, talvez não tenha participado aqui do começo do nosso bate-papo, mas fica uma preocupação com relação à forma como o governo vai encaminhar essa troca de comando do Ministério da Justiça e Segurança, se haverá um desmembramento, criando 2 ministérios, se as indicações serão pessoais do presidente, porque isso pode acabar arrastando uma crise política, uma situação de conflito. O senhor mesmo comemorou o fato de os presidentes da Câmara e do Senado não terem se envolvido nessa discussão toda sobre impeachment, sobre ilegalidades cometidas pelo presidente, mas insistindo nessa possibilidade, a gente vê a possibilidade de a crise se arrastar. E o senhor mesmo fala dessa a política pró-investimentos, pró-liberação de recursos para as empresas, renegociação. Nós sabemos que a equipe de Paulo Guedes tem uma certa resistência a isso. Embora eles estejam flexibilizando gastos agora no limite, rompendo com alguns parâmetros que eles tinham, eles pretendem retomar o ajuste. Então, como é que o senhor vê a conciliação dessa situação toda numa saída pós-pandemia? Eu acho que com o tempo dedicado a cada uma dessas interrogações que foram feitas agora através dessa pergunta. Primeiro, a prioridade absoluta no combate ao Covid-19, nas condições de saúde, inclusive que tem recebido, com todo o sacrifício, a colaboração de várias empresas do setor de construção, incorporadoras, construtoras, o próprio teste dos funcionários desde o início da crise. Então, eu acho que a primeira questão é a questão da saúde. Na questão econômica, vai muito da realidade, por isso que o presidente Davi Alcolumbre, com apoio dos líderes, tomou para si a relatoria do pacote de ajuste e ajuda aos estados, para que essas partidas, essa negociação, tenha transparência maior. Com relação à crise da demissão
que o ex-ministro Sérgio Moro pediu. Eu acho que fica muito restrito esse episódio à forma como ele foi construído. E vejo também que há uma certa confusão com relação à nomeação de sucessores. Isso ocorrerá no momento adequado e apresentado pelo presidente. Não se inventou ainda no Brasil nenhuma maneira de nomeação que não seja pelo presidente eleito. Eu acho que ele vai ter a responsabilidade. Há uma confusão com relação a isso, com relação ao delegado-geral da Polícia Federal. Ele precisa ser delegado de carreira, de função especial, com conduta ilibada e com condições de preencher que são analisadas, evidentemente, pelo presidente da República. E o ministro da Justiça, a mesma coisa. Então, a crise, na minha opinião, não virá por esses dois pontos, porque, desde o início do governo, o presidente Bolsonaro tem mantido distante da nomeação de ministros a questão da influência política. Por isso que conseguiu um resultado com relação às estatais em 2019, que, além de ter evitado o desvio já médio de 70 bilhões por ano, conseguiu um resultado positivo de 40 e poucos bilhões. Então, quase 120 bilhões de economia só num segmento que vinha, nos últimos 20 anos, sofrendo direto a influência política partidária, mas muito mais que política partidária, a influência de não ter o cuidado de colocar pessoas que não tinham envolvimento com corrupção. Então, eu acredito que o presidente da República, agora pela manhã, com essa fala, junto ao ministro Paulo Guedes, a todo o mercado, dando segurança de que a linha da condução da política econômica é do presidente Bolsonaro, porque é o presidente, mas o ministro Paulo Guedes é que dá a diretriz e que tem autonomia para isso. Então, a tendência, pelo menos de um grande grupo de parlamentares, é apostar no entendimento, é apostar no melhor ambiente a partir de agora, porque a gente não tem outra opção, não há outra opção que não seja acreditar no bom senso e na condição agora de sairmos todos nós juntos dessa crise. É o que eu disse, a ideia é restringir esse episódio com conteúdo mais político para que ele possa ser observado mais adiante. Aí nós vamos ter eleição, vamos ter oportunidade de debater as questões políticas mais adiante. Doutor Basílio. Obrigado, Denise. Senador, eu queria, em virtude de tudo isso que o senhor colocou com muita propriedade, eu queria levantar de uma vez 5 pontos para a gente discutir, ou para o senhor nos posicionar. Primeiro deles, nós, o setor produtivo da sociedade civil, ficamos decepcionados porque o Senado acabou não votando a carteira verde e amarela. Era um tremendo incentivo para jovens no momento e para quase aposentados, era algo que as empresas estavam levando muito a sério e, de repente, no último dia, tivemos que desmontar os nossos programas. Então, foi uma grande decepção, principalmente num momento como esse. O segundo ponto, o senhor citou a ajuda aos estados, muito necessária aos estados e municípios, porém, também temos visto na mídia, frequentemente, a preocupação de que não existe um limite claro e que essa ajuda, que do jeito que foi aprovada na Câmara, seria um tremendo problema para o país. Vimos números desde 90 bilhões até 290 bilhões de reais. Então, se existe efetivamente no Senado a disposição de que o Plano Mansueto seja aperfeiçoado. O terceiro ponto de preocupação nosso trata do Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia, como o senhor sabe, além da sua função precípua de auxiliar, de se constituir num porto seguro para todos os seus contribuintes, auxiliando-os nas horas difíceis, ele já há mais de meio século financia com sucesso todo o desenvolvimento imobiliário, de infraestrutura e de saneamento do país nas suas camadas mais econômicas. Tivemos 2 saques excepcionais, agora um terceiro saque excepcional dos recursos do fundo. E temos muita preocupação de que, se essa MP 946, se me falha a memória, for ainda expandida no Congresso, que a liquidez do fundo seja mais ainda seriamente comprometida.
E o quarto e quinto ponto, senador, aí não tanto por parte dos senhores, é muita coisa assim, mas reforma tributária e reforma administrativa, que nós vemos como uma simplificação tributária e uma absolutamente necessária reforma administrativa, principalmente nos tempos de hoje, é necessário uma readequação do Estado às novas condições. Muito se fala e pouco se faz. O governo, até hoje, em 1 ano e 4 meses, não conseguiu apresentar os seus planos para a reforma tributária, muito menos para a reforma administrativa. Tímidas tentativas que têm ocorrido no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara, não vão adiante. Enquanto isso, o tempo passa e nós continuamos nas condições anteriores, o que, de novo, nos causa preocupação. Denise, senador, me perdoe, muita coisa, mas já pus uma vez só tudo para discussão. Senador, por favor. Primeiro, rapidamente sobre a MP Verde e Amarelo, há um compromisso, esse compromisso, depois de muita conversa, depois de muita batalha legislativa, há um compromisso de reedição da parte principal da medida provisória. É evidentemente que o ideal seria ter aprovado, porque esses empregos que estão sendo mantidos já no benefício da medida provisória que caducou, mas os seus efeitos para quem já tinha contratado fica valendo, mas evidentemente que frustrou os planos de crescimento em cima desse benefício. Então, a próxima medida provisória de substituição terá que ser mais atraente e terá que ser mais perceptiva da realidade brasileira para que ela venha com o número de empregos, levando em conta o momento em que ninguém está contratando, né? Todos os esforços do governo são para subsidiar o desemprego por conta da pandemia. Então, há esse compromisso, a gente espera para os próximos dias a reedição de uma medida que tenha uma sintonia com a Verde e Amarelo para que a gente consiga mais empregos. Com relação ao Plano Mansueto, é o que eu disse, ele assume agora no Senado Federal uma visão de federação mais equilibrada, porque é no Senado onde cada estado brasileiro possui o mesmo número de representantes, e agora com o presidente do Senado como relator, excepcionalmente, significa que o presidente vai manter o contato com o presidente Rodrigo Maia, buscando uma certa identidade, dado ao tempo que nós temos para votar com a Câmara dos Deputados, mas com muita força, já apresentando as contrapartidas necessárias. Eu tenho certeza que, se mudarem o que foi aprovado na Câmara, metade do que mudou, o que o Mansueto mandou, já vai mudar muito no Senado. Então, assim, a gente está tentando fazer esse reencontro com o objetivo maior do apoio a estados e municípios, que é, episodicamente, essa questão da Covid-19. Com relação ao FGTS, já há uma corrente também muito grande, principalmente do ministro Rogério Marinho, dos setores de financiamento, daqueles que são responsáveis pela retomada da política da construção civil e da política habitacional do país, que sejam preservados esses recursos, senão a gente não vai conseguir obter financiamento, já que vivemos um momento de excepcionalidade, com o decreto de calamidade até dia 31 de dezembro, outras fontes se abrem para esse tipo de financiamento. E a nossa ideia é que o fundo de garantia seja preservado, porque ele responde no momento imediato. Logo depois da pandemia, ele responde pela geração de emprego. E outros recursos que estão aí em fundos diferentes, ou em outro tipo de despesa, podem financiar aí esse momento de socorro. Então, não é só o FGTS, e já tem muita gente consciente com relação a isso. E outra observação que eu queria passar com relação a essa crise é que ela vai dar uma oportunidade de refundação, de diálogo, de nova expectativa, não como prerrogativa única do país. É uma crise mundial, os Estados Unidos vai ter que fazer isso, o Canadá, qualquer lugar do mundo. A única diferença que tem aqui é que a gente teve ingredientes políticos, pessoais, de estratégia política absolutamente pitorescos, assim, e realmente uma coisa maluca, gravação, print, uma série de coisas que em qualquer outro lugar no mundo onde há preocupação com a pandemia,
contou com esses ingredientes aí de minissérie. Então, eu tenho certeza absoluta que nós vamos buscar tratar sérias e deixar esse episódio político para a esfera política e o que foi jurídico com os instrumentos estabelecidos da apuração, do inquérito do Ministério Público Federal, do Supremo Tribunal Federal, que isso fique nessa esfera e que as pessoas entendam que agora é o momento de recuperar estados e municípios para proteger as pessoas. Agora, senador, houve uma divergência política desde o início no combate à pandemia, é uma coisa que a gente viu em outros países também em alguma medida, mas não essa questão de quase confronto entre governadores e o presidente, até no questionamento do isolamento social. Isso pode ter desdobramentos nessas discussões de ajuda também aos estados, o posicionamento dos estados agora na flexibilização, embora vários deles, inclusive São Paulo, já tenha planos também de uma retomada de atividade, mas a gente teve uma situação de confronto e conflito também com relação ao Senado, com relação à Câmara, com relação ao Supremo. É uma turbulência política que o senhor vê alguma chance de pacificação enquanto se combate a pandemia, lembrando que nós tivemos, inclusive, troca do ministro da Saúde. Não foi só Sérgio Moro. Antes teve também a troca do comando da saúde no meio do caminho. Né? Mas olha a diferença. O ministro Mandetta tinha uma linha de pensamento, embora a gente ache, né, eu tenho, pelo menos na minha visão pessoal, essa é uma questão pessoal, eu vejo que essa crise traz uma dinâmica e uma nova visão a cada minuto, a cada hora, principalmente quando a gente coloca a nossa posição e muitas vezes não tem a capacidade de analisar simultaneamente todos os dados e todas as informações. São muitas informações ao mesmo tempo. Me lembro que recentemente tive num debate em que a gente estava discutindo a política do presidente com relação ao isolamento e, ao mesmo tempo, a gente estava discutindo o que o presidente pretendia fazer, mas deixando de discutir o que 16 estados já tinham feito. Todos os estados já tinham decreto, já tinham providências práticas, e quem lia a notícia só lia o que o presidente, pela forma como ele se comunica e tudo, tinha prestado e falando com relação à atenção ao emprego. E o ministro Mandetta teve uma saída tecnicamente perfeita, porque ele falou com o seu sucessor, ele conversou sobre a linha de atuação, ele apresentou a todos os técnicos, ele falou que a prioridade era dar continuidade na ação da saúde. Então, quanto a esse ponto, não há o que se reclamar, nem do ministro Mandetta, nem do ministro Teik, como eles têm tratado profissionalmente essa questão de substituição, de visão. Ainda hoje tive a oportunidade de conversar com técnicos da área da saúde que estão trabalhando de maneira integrada. A antiga equipe e a equipe que chegou agora e quer focar um pouquinho mais na logística e na entrega de equipamentos, de insumos, muitas coisas que foram compradas ainda no mandato do ministro Mandetta. E o que eu disse que era pitoresco na questão da justiça, porque na justiça eu não vi nenhuma preocupação de dizer como é que estavam caminhando, pelo menos o programa de cuidado com a saúde dos presidiários, não recebi nenhum dado, e acho que a população brasileira tinha que ter essas informações, não recebi nenhum dado de satisfação de como ficou o Ministério da Justiça como cidadão e como senador da República. Então, acho que são duas coisas que foram tratadas de maneira diferente, uma com a carga política exagerada, na minha opinião, e a outra com o profissionalismo de quem serviu o país e merece nosso reconhecimento, a nossa gratidão, e sorte a ele, sorte ao ministro que entrou. Então, eu acho que é coisas que a gente tem que dividir, né? Eu colocava essa situação política para saber até que ponto que ela pode interferir na definição de novas pautas. O senhor citou, por exemplo, Davi Alcolumbre assumindo aí a relatoria desse projeto que pode ajudar os estados. Se pode haver alguma interferência política nessas discussões, qual seria a orientação do governo, da equipe de governo, nas discussões do Congresso? O senhor já teve contato com o presidente, alguma liderança lá do Palácio, para saber qual que vai ser o encaminhamento? Bom, já eu quero pedir desculpa, porque eu realmente não respondi o que você perguntou antes. Então, eu quero te pedir desculpa, Denise. O que acontece quando o presidente Davi assumiu a relatoria da matéria mais importante para esses próximos 2 dias, isso significa que já há, através do presidente Davi, com relação à condução do Congresso Nacional, uma interlocução necessária. E eu quero também chamar a atenção, de novo, para o comportamento público do presidente da Câmara
Rodrigo Maia e do presidente Davi Alcolumbre, que todos os dois, nesse momento mais tenso do final de semana passado, com a demissão do ministro Sérgio Moro, quando fizeram a comunicação à população, foi de a população com relação à prioridade. Então, evidentemente, é que essas coisas vão ter efeito político, eu acho, no momento em que as investigações, que os questionamentos jurídicos andarem, mas a gente espera que isso não ocorra agora, que nessa semana, nas próximas semanas, o Brasil discuta única e exclusivamente a retomada da sua atividade normal através da segurança do serviço de saúde, que não é uma novidade, que todo mundo sabe que a crise do vírus, do coronavírus, ela é mais de estrutura hospitalar do que qualquer outra coisa. Então, a gente precisa socorrer e planejar imediatamente a retomada para garantir a atividade econômica mínima, né? E essas coisas de efeito político elas vão ocorrer, mas eu acho que quando já estiver funcionando o plenário da Câmara, o plenário do Senado, e aí cada um vai defender o que acha correto, e acho que nós vamos ter debates intensos aí mais adiante, mas não agora. Doutor Basílio? Sem dúvida, a agenda econômica agora nos preocupa bastante. Nós víamos um momento de retomada, o senador colocou isso muito bem, depois de anos difíceis, crises uma atrás da outra, nós víamos um excelente momento de retomada e fomos todos surpreendidos. E temos que trabalhar muito agora para que o dano o trauma seja o menor possível a partir da retomada das nossas funções habituais, dos nossos negócios habituais. Hoje, o Brasil está funcionando a meia força. Existem setores que estão tocando sua vida normalmente, mas muitos não estão. Diria que menos da metade do PIB hoje está atuando. O agro está atuando e está atuando bem, pode ser uma grande salvação para o país. A indústria está atuando, mas numa condição bastante restrita, porque se eles conseguem ofertar, a indústria não está conseguindo vender como vendia antes, diminuiu o consumo. A construção civil, senador, o mercado imobiliário, acontece a mesma coisa. Na maioria dos estados, nós continuamos com os nossos canteiros em operação, com rígidas medidas sanitárias, de higiene, inclusive com um aspecto muito interessante, muito bacana, que é todos aprendendo juntos as medidas que vão ter que ser efetuadas daqui para frente e levando isso para suas casas, para suas famílias. Então, não apenas os nossos colaboradores continuam trabalhando, ganhando o seu sustento, como também estão ensinando as comunidades onde vivem a ter condições melhores de higiene. Porém, por óbvio, não estamos vendendo, ou vendemos muito menos do que fazíamos antes, e a cadeia acaba se rompendo aí. Então, é necessário, sim, que a gente volte, que a gente tenha condições para voltar. É muito importante o foco do governo nisso e para que os nossos lançamentos, por exemplo, indo diretamente para o mercado imobiliário, lançamentos de março, de abril, de maio, foram todos adiados e devem continuar sendo adiados. Então, possivelmente tenhamos até uma crise de oferta, inclusive no Minha Casa Minha Vida, e isso produz um círculo vicioso que é tudo menos interessante. Então, talvez o nosso maior propósito hoje seja: vamos sair dessa crise com o menor trauma possível, mantendo a maior quantidade de empregos possível, e para que a retomada seja suave, mesmo à custa de um maior endividamento, mas que seja um endividamento responsável e que esse endividamento tenha perspectivas claras de como possa ser carregado, possa ser levado em relação ao futuro. Com isso, aqueles investidores que hoje estão receosos de investir, porque não têm a confiança que tinham no Brasil até há pouco, poderão retornar, poderão vir para cá. Aqueles investidores, tanto brasileiros como fundos estrangeiros, que estão deixando o país, podem retornar e ter apetite para investir, para que a gente tenha um cenário o mais normal possível. Denise. Eu queria saber a posição do senador em relação a programas habitacionais, inclusive nós citávamos
Minha Casa Minha Vida, programas de estímulo, porque a pandemia vai deixar uma herança muito ruim em termos de poder aquisitivo da população em geral, de situação das empresas. O senhor já falou mais ou menos disso no começo, de possibilidade, inclusive, de renegociação de dívidas das empresas. Agora, os programas sociais, eles podem alavancar muita coisa, como o próprio Bolsa Família, a continuidade desse auxílio de R$ 600, que a gente vê que está sendo fundamental, inclusive uma fatia da população que não era registrada em nenhum cadastro, foi uma coisa que chamou a atenção. Agora, particularmente na área da habitação, tem o Minha Casa Minha Vida. Como é que o senhor vê a evolução desses programas no pós-pandemia? Primeiro, eu acho que não há outra opção. Eu acho que o desenho econômico até o final do decreto de emergência, que é dia 31 de dezembro, ele, em algum momento, acredito que ele vai estabilizar a demanda da saúde e partir para a demanda de áreas estruturantes. Isso já está acontecendo em algum percentual. E vejo que o programa de habitação, que espera um redesenho já há 5 anos, mais ou menos, o ministro do Desenvolvimento, o ministro Rogério Marinho, já havia me dito que há já em curso uma nova política de habitação popular que deve ser apresentada nos primeiros momentos aí do funcionamento do Congresso, e está sendo gestado isso. Eu acho que não há outra solução, nós vamos ter que investir forte nisso. A população vai estar desassistida, boa parte do mercado, eu entendo que adquiria incorporação num certo nível, saiu dessa faixa, vai ter que ter o socorro do Estado também, e a gente vai precisar ofertar também financiamento às outras faixas para estimular a indústria. A ideia é que a gente retome tudo junto, todo mundo junto, o mundo vai retomar. Então, eu tenho a impressão que a gente tem que deixar o ambiente político o melhor possível, o ambiente regulatório o melhor possível, para quando o mundo der uma nova partida, como aquela corrida de Fórmula 1 que o mundo está com o carro, aquele carro que fica na frente lá, dá uma assistência lá, o carro de apoio da Fórmula 1, safety car. Eu acho que o mundo está com o safety car. Quem souber dar arrancada assim que acabar a pandemia vai ter melhores condições, e eu espero que o Brasil esteja assim. Que a gente deixe essa questão política para a época da eleição e que faça com muita confiança a retomada dos nossos investimentos. Eu queria também ressaltar aqui, eu não sei quanto tempo eu vou ter mais, mas eu queria deixar claro aqui também a minha satisfação de ver que o setor de construção civil, em todas as capitais, em todos os setores da economia, é o setor que está conseguindo sobreviver e trabalhar nessas condições de segurança, de saúde, que são oferecidas no momento da pandemia. Então, na minha cidade, Palmas, que é a capital do estado, que tem um nível grande de incorporação, a construção civil está se organizando muito bem para atender com menos funcionários e tudo, mas é uma área que trabalha bem, que se comunica bem, que serve de exemplo para outros setores. Eu quero parabenizar aí as instituições, o Secov, São Paulo e do Brasil, que tem, com certeza, participado disso tudo aí. Senador, tem uma pergunta aqui do Caio Portugal. Há necessidade de retomada de medidas microeconômicas também, tais como a Lei de Liberdade Econômica para o setor de infraestrutura e habitação, a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, entre outras, visando destravar e incentivar o investimento privado. Como é que o senhor vê a possibilidade dessa agenda ser retomada após a retomada normal da agenda do Legislativo? Então, lembrando aí os pontos principais, Lei de Liberdade Econômica para o setor de infraestrutura e habitação e a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, entre outras. Eu quero agradecer ao Portugal pela pergunta. Eu tenho certeza absoluta que isso será retomado nessa velocidade. E aí eu queria fazer uma questão de interpretação assim um pouco mais política. Afinal de contas, o que chega no Congresso não deixa de ter essa leitura. E eu vejo hoje, apesar de toda a crise que a gente está vivendo na mudança de ministérios, uma cobrança mais contundente do governo por resultados. Então, eu acho que nós vamos passar para uma fase agora, no governo do presidente Bolsonaro, de cobrança mais enérgica em determinados setores.
E acredito que, com toda a responsabilidade que precisa nessa questão ambiental, eu tenho certeza que essa será uma das áreas mais demandadas por solução, para que não confundam o centro da cidade com uma floresta na Amazônia e uma série de coisas que, historicamente, fazem com que o debate ideológico fique mais forte do que a questão técnica. Então, a liberdade econômica, a nova lei ambiental no país precisa ter interpretação urbana e também com relação aos nossos ecossistemas. Acho que esses 2 pontos vão demandar um debate muito grande, mas, principalmente, eu vejo o governo entendendo que esses 6 meses, 9 meses, ou praticamente um ano de 2020, vai servir, tomara, Deus ajude que seja, para turbinar o ano de 2021 com muita praticidade, com muita agenda rápida, porque a gente sabe que, se a gente não retirar lições desse momento que a gente está vivendo, aí é uma descrença total. A gente precisa aprender com tudo isso que está acontecendo. Bom, nós temos a pergunta aqui do Ricardo Asbeck, também senador, tem razão, imprevisibilidade é tanta que hoje a tarde é o longo prazo. O presidente tem razão em muita coisa, acerta no mérito, mas erra na forma, provocando várias turbulências, os investimentos paralisam. Mas fica claro que o tamanho do Estado não cabe no Brasil. Como acelerar a reforma administrativa para dar mais eficiência ao Estado brasileiro? A senhora acha que é momento de se retomar essa conversa? Inclusive, se pensou muito na possibilidade, eu estou acrescentando a pergunta, de se reduzir os altos salários, não é, que ultrapassam, inclusive, o teto de ganhos. O ministro Paulo Guedes tem resistido muito a isso, ele acha que o setor público, o funcionalismo em geral, pode ajudar a alavancar, já que tem emprego garantido, a ajudar a alavancar a retomada depois. O senhor acha que é hora de tratar desse assunto? Como é que fica a reforma administrativa depois? Reforma que o governo vinha adiando, desde antes da pandemia, não é? Uma das minhas esperanças também para esse período de pandemia, das lições que nós devemos tomar, é das lições de que a gente, o brasileiro, com todos esses acessos novos, nós estamos fazendo aqui uma coisa que era um sonho meu aí. Eu sou fã da Denise aí, acompanho como jornalista, e já é a segunda vez que a gente participa de debate. Então, essa nova tecnologia, essas novas informações vão transformar também a atividade política. E eu acredito que a gente vamos conseguir tornar as coisas mais claras. Então, aqueles que defendem a diminuição do tamanho do Estado também vão ter a oportunidade de conhecer o Estado que funciona. Talvez seja por isso que o ministro Paulo Guedes, em todas as vezes que encaminhou a proposta ou a discussão da reforma administrativa, falou do momento em que a gente precisa preparar as novas carreiras do serviço público e, de repente, voltar para retirar direitos pode trazer uma confusão jurídica muito mais cara do que a solução que a gente precisa. E outra coisa que é importante que as pessoas entendam: para a gente retomar a atividade econômica e oferecer trabalho e oferecer condições às pessoas, é preciso que a pessoa saia do serviço público e tenha emprego na área privada, ou aquela pessoa que não vai se sentir estimulada a participar do serviço público porque o setor privado está andando muito bem. No momento que uma pessoa tiver condições de trabalho na rua, ela vai pensar 2 vezes antes de entrar no serviço público, que não vai dar a mesma estabilidade, que tem regras mais rígidas, que tem aposentadoria equivalente ao setor privado. Então, esse Estado que a gente está tentando formar, desde a aprovação da reforma da Previdência, eu acho que ele vai acontecer paulatinamente. Eu vejo condições de debate sobre a reforma administrativa, só que não vejo essas condições tirando o direito de quem já está há muito tempo no serviço público, concursado, com estabilidade, porque isso vai dar uma demanda jurídica ainda maior. Mas preparando as novas carreiras para a nova realidade, e também não adianta cuidar das carreiras de Estado sem que o Secov, através de seus associados, contratem melhor, com mais condições, cresçam. Nós não vamos conseguir, vai ficar todo mundo aí se preparando para concurso público. Então, eu acho que as coisas precisam ter esse equilíbrio. E informação. A informação vai surgir a partir disso que a gente está fazendo agora, que as pessoas agora vão ter muita dificuldade de enrolar os outros, porque agora tem a live, tem o Zoom, tem um monte de coisa aí, né? Agora, senador, o senhor vê uma nova formatação do governo a partir dessa situação toda que nós estamos vivendo?
vai ter uma reorientação de política econômica, né? Algumas reformas, o senhor falou da questão da reforma tributária, dificilmente vai ser retomada a conversa da mesma forma como vinham sendo apresentadas as propostas, inclusive no Senado, tinha uma no Senado, outra na Câmara, eu quero saber até a sua opinião sobre isso, mas a necessidade de gastar mais, de estimular mais a área empresarial, de estimular mais investimentos, de dar mais ajuda à população para sobreviver, para se recuperar, né, financeiramente, suporte também, né, as várias estratégias aí para retomada de investimentos em infraestrutura, dificuldade de atrair capital externo, que o Brasil já vinha com certos problemas, então vai ter que se repensar muita coisa para o Brasil voltar a ter credibilidade, talvez a estabilidade política seja isso. E o governo se aproximando do chamado centrão, né, que inclui até o seu partido, mas foi uma coisa que chamou a atenção nas últimas semanas, novas conversas. O presidente estaria buscando uma nova base de apoio, já que ele dividiu o próprio partido, né, tentou criar o novo Aliança, e não deve ter sucesso nessa fase aí de pandemia, porque interrompe tudo. Há dúvidas até em relação à condição de realização mesmo das eleições no prazo certo, mas houve um racha na base de apoio do PSL, né, o governo já tinha outros atritos. Como é que o senhor vê a nova configuração, a nova cara do governo Bolsonaro? Bom, primeiro, eu vejo que o presidente começa a usar toda a sua experiência nas interlocuções com a base do Congresso Nacional, e que o momento do governo no ano passado, o governo tinha outras prioridades. O governo teve no ano passado um resultado legislativo muito bom, comparável, sem comparação com os últimos governos. Então, assim, ele vem conseguindo espaço e de repente vem a pandemia. O presidente vai lançar a mão daquilo que lhe faz o presidente na história da República, o maior tempo de parlamento, e que em seguida assumiu a presidência da República. No dia que tomou posse como presidente, o presidente Jair Bolsonaro saía de 28 anos ininterruptos de deputado federal, sobrevivendo, se reelegendo. Portanto, ele conhece o Congresso Nacional. O que eu acho que vai acontecer agora, Denise e meu amigo Basílio, a todos que nos assistem, é que o presidente Jair Bolsonaro entende que houve uma certa antecipação do que ele programava para os 4 anos, e houve até, por parte da oposição, uma tentativa de reorganização com os novos episódios aí de quem pretende disputar a eleição. Então, ele vai ficar, com certeza, mais dedicado a essa questão da base no Congresso, mas também vai dar um novo ritmo à sua história política, ao seu tempo político como presidente da República. Então, eu acredito que nós vamos ter uma coisa mais aberta. Política sempre foi muito famosa, a política, por conta dos debates e da situação de política nos bastidores. Eu acho que cada dia que passa há menos espaço para bastidor. Então, quem quer fazer política para ter êxito vai ter que fazer de forma aberta. O presidente sofre muito com isso. Talvez seja o primeiro brasileiro a fazer política de bastidor ao público. Por isso sofre tanto, mas foi assim que ele fez os mandatos de deputado federal, foi assim que ele foi candidato e foi assim que ele acabou sendo eleito. Então, acho que o governo vai amadurecendo também, e o próprio Congresso. No caso do Senado, foram 54 novos senadores, alguns que não tinham passado por nenhum cargo público. Então, eu acho que todo mundo a nossa esperança é que todo mundo amadureça mais com essa tragédia que nós estamos vivendo, e que a gente saia disso aí com uma responsabilidade maior de entendimento e deixe o resultado da eleição para 2022. Quem fizer o melhor programa ganha a eleição. Doutor Basílio? Senador, Denise, vocês comentaram bastante sobre a reforma administrativa. Eu queria ressaltar, lembrar, que são tempos excepcionais, e tempos excepcionais admitem manobras excepcionais. Manobras não é um bom termo, admitem legislações excepcionais, mesmo que o risco jurídico, as cautelas jurídicas devam ser levadas em conta, como sempre, aliás. Lembrar que o Uruguai, o Paraguai e até a Argentina, com seu governo populista, nesses últimos 2 meses, estão tomando várias medidas de exceção, várias medidas de redução do Estado, inclusive corte de salários em alguns dos casos, e medidas que cortaram na carne mesmo, os 3 estados, ou seja, dos 4
países originais do Mercosul, o único que não tomou nenhuma providência em relação à reforma administrativa é o Brasil. Talvez pudéssemos olhar para os exemplos dos nossos vizinhos e ver que existe hoje uma necessidade de que todo mundo colabore para a gente sair dessa situação. O setor privado está colaborando uma barbaridade, está perdendo muito, tem expectativa de colaborar mais na retomada, mas o setor público também precisa dar a sua parte. O senhor muito bem comentou sobre o Estado eficiente. Sim, existe muita gente com um nível altíssimo, extremamente eficiente, mas sabemos perfeitamente que existem também atividades que hoje não se justificam, existem remunerações que hoje não se justificam e existem situações que podem ser perfeitamente alteradas. E mais, quem vai provocar a retomada, de novo, que vai proporcionar empregos, que vai proporcionar alternativas para se sair dessa situação, é o setor privado. Então, nós precisamos ter, de um lado, a segurança jurídica decorrente de todas as medidas que acabamos de trocar ideias a respeito e, de outro lado, a segurança jurídica de saber que não vão ser criadas novas taxações, novos empréstimos, novas tributações que possam comprometer ainda o pouco caixa que vai remanescer às empresas depois dessa situação como um todo. Senador? Eu concordo com o Basílio. Agora, é o que eu disse, a gente precisa colocar cada coisa a seu tempo. Eu não tenho medo de errar esse dado de que, se pegar todos os países da América do Sul que fizeram algum ajuste funcional, não dão, com certeza, o recurso que foi economizado com a reforma da Previdência. Então, o governo tem uma visão, sim, de enxugamento do Estado. Pela primeira vez no Brasil, nós temos um presidente da República que, com toda a controvérsia e com o quanto que é criticado, não mudou em nenhum momento o número de ministros que se propôs a nomear no primeiro dia, no dia da sua posse. São 22 ministérios, alguns até com a crítica de que são muito grandes, mas há um exercício de diminuição de funções gratificadas e, com relação às estatais, não precisa nem dizer, estão todas à venda praticamente. Existe um programa que precisa acelerar mais ainda, coordenado pelo nosso secretário Salim Matar, que pretende diminuir mais ainda o tamanho do Estado. Agora, o que ocorre é que, em algumas carreiras, principalmente em alguns outros poderes, é preciso entender que são carreiras que guardam uma questão de independência funcional, de proibição de exercício de outras funções. Então, não é fácil para um juiz, um promotor, o Ministério Público, você pegar e de repente, retirar esses vencimentos sem uma compensação ou até, no caso da advocacia em alguns estados, permitir que ele possa advogar outras coisas. O serviço público brasileiro ele é mais engendrado, é mais complicado. Por isso que eu digo que a gente pode mudar de maneira macro mais adiante e isso pode ser projetado, como foi projetado a questão da reforma da Previdência, e alcançar o objetivo. E essa carreira criticada, desencontrada, ela entra no processo findo, né? Porque os funcionários não vão se aposentando e os que entram não entram mais nessa condição. É isso que a gente deve resguardar, para que aquele que queira entrar no serviço público saiba das regras antes. Então, é um misto disso. Eu acho que a gente vai ter que refundar a economia brasileira, como acho que o mundo inteiro vai ter que fazer dessa forma. Acertar os seus parceiros e ver quem é mais atraente. É a história do safety car de novo. Tá certo. Perfeito. Eu só quero fazer uma observação aqui da Roseli, que ela está falando com a gente desde o começo, a gente está falando muito de economia, de política, e ela está questionando a falta de informações mais amplas sobre logística em relação à pandemia. Ela reclama de estar sendo muito mal informada desde que houve a mudança do Ministério da Saúde. Eu quero só deixar esse registro aí com o senador. Foi Basílio, palavras finais, nós já vamos encerrando aqui a nossa live. Claro. Senador Denise, novamente, muito obrigado pela oportunidade que vocês nos concederam. Foi um prazer
trocar ideias com o senhor é uma pessoa extremamente agradável, cordial, e devo dizer que os questionamentos foram contundentes. E o senhor respondeu a todos com muito bom humor, com muita classe, e gostaria muito de convidá-lo para, assim que acabarmos essa pandemia, um dia estar conosco no Secov, fazer um evento conosco, aí para todos os associados, como se fazia antigamente, até o mês passado. Seria um grande prazer para nós. E muito obrigado, senador. Foi muito bom. Eu também agradeço a participação do senador. Senador, por favor. Obrigado, Basílio, te agradeço. Agradeço a Roseli, porque é muito importante o questionamento dela. E o ministro Teik, que é o novo ministro da Saúde, tem focado, como eu disse, na questão das informações, dos insumos da infraestrutura. Então, ele tem diminuído o número de audiências e estatísticas com relação à questão científica, porque isso está disponível em pelas secretarias de Estado. E eu acho que agora, nessas ações que vão ser promovidas no Brasil inteiro, ele está preocupado em realmente deixar claro o que está chegando, como está chegando, dando transparência e informação sobre logística e sobre infraestrutura. E agradecer a Denise também pela oportunidade. Foi bom demais falar com vocês. E eu quero o meu amigo Carlos Gaguinha, aqui, o deputado está aqui do meu lado, que era muito convidado aí para as reuniões do Secov. Ele vai me levar agora, se Deus quiser, na próxima. Dentro em breve estaremos juntos aí. Vai ser um grande prazer. Muito bom. É isso, vamos encerrando então por aqui a nossa conversa no Secov São Paulo, essa live que contou com o Eduardo Gomes, que é senador pelo MDB Tocantins e líder do governo no Congresso, mais uma vez senador, Basílio Jafé também, e a todos que estiveram com a gente até agora e até a próxima. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.